se trata do que você tem, até do dom que você tem. Não se trata do que você carrega, do sobrenome. Não se trata disso. Se trata do que você faz com o que te acontece. Se faz com o que você tem plantado. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos lá! Muito bom dia! E aí? Vamos nessa? Nono dia. E um tema muito poderoso. Muito poderoso. Plantando bem. Essa é a pergunta. Não se trata do que você tem. Não se trata do que você carrega. Não se trata. Absolutamente não se trata das suas condições. Se trata do que você tem feito. Se trata das suas ações. Se trata de forma como você vem plantando. Porque afinal de contas, eu vou olhar nos seus olhos e vou te falar, olha bem nos meus olhos. Você já está colhendo. Ei, você já está colhendo. E a pergunta é, o que você deseja plantar diferente para colher ainda em 2024? Porque hoje é dia de viver milagres. Vamos nessa? Hoje é dia de viver o quê? Milagres. Muito bom dia. Lindo, extraordinário dia. Grande Fernandinho. Tô doido pra jogar um tênis com você, meu irmão. Marcela, Niklaus, Camila Tobias. Tá preparada, Camila, pro Seed Assessment? Vai ser poderoso, amiga. Amanhã começa um curso poderosíssimo aqui na Febracis. E a minha amiga Camila vai estar aí. Que maravilha ter você aqui, amiga. Grande Niklaus. Ei, Niklaus. Essa região que você tá morando é maravilhosa, hein, amiga? Vou levar meus filhos aí em janeiro, hein, irmão? Léo, meu amigo Léo. Rodrigo tá na área. Liliane. Que maravilha. Matheus, Sandra, grande Paulo, seja muito bem-vindo. Michele, Marcela, Rodrigo. Vamos nessa? Hoje é um bom dia de viver. Eu já queria que você escrevesse isso aí, vai. Se você tá na cama, pelo amor de Deus, levanta dessa cama. Pega o papel e caneta e escreve aí, vai. Hoje é um extraordinário dia para você viver milagres, para mim viver milagres. E vamos falar sobre plantação. Vamos nessa? Podemos? Antes, lembre-se, o algoritmo funciona assim. Eu preciso que você interaja, eu preciso que você aperte esse coraçãozinho, compartilha essa live bem nesse aviãozinho aqui. Compartilha, vai. Compartilha. Potencializa essa live pra mim, me ajuda nesse movimento. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Eu tô compartilhando aqui agora. Compartilha aí, vai. Hoje é um maravilhoso dia de viver milagres. Vamos lá. Papel e caneta na mão? Podemos? Então vamos lá. Olha só. Preste atenção nisso. Enquanto eu vou compartilhando aqui, estou compartilhando. Vamos lá. Isso, meus amigos. Vamos lá. Então preste bem atenção. Nesse dia 9 do nosso desafio de 365 dias, preste atenção nisso. Olha o que fala em João 15:4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O fato é que nós fomos criados em Deus e feitos à sua imagem e semelhança. Ei, olha bem nos meus olhos. Você é imagem e semelhança de Deus. Não se desconecta dessa verdade. E a pergunta é, o quanto você tem permanecido em Deus? O quanto você tem meditado? O quanto você tem orado? Nós já falamos sobre isso, a importância da oração. Tem poder quem ora, tem intimidade quem ora, tem acesso quem ora. Você precisa se conectar em oração. Ponto. O fato é que se você não estiver conectado a Ele, não temos como crescer nem florescer. Eu vejo pessoas muitas vezes crescendo faturamento, empresários crescendo faturamento, mas sem um porquê muito forte. E vive essa gangorra financeira, altos e baixos financeiros. Alguém conhece pessoas assim? Ora faturando muito, ora faturando pouco, vivendo oscilação, sem ferramentas, sem técnicas, sem ferramentas de growth, de escala, de previsibilidade.
mas sobretudo sem um porquê muito forte. Ei, é preciso ter um porquê muito forte. É preciso você se conectar à missão. O lugar onde você está plantando determina a sua estrutura. Olha quão poderosa essa frase, preste atenção nisso. Aqui o autor, ele faz uma relação muito poderosa com o bonsai. Ele diz que essas árvores foram feitas para crescerem 20 metros de altura na natureza. Mas quando são plantadas em ambientes que os limita, tornam-se árvores anãs. Será que você não tem limitado os seus objetivos? Será que você não tem limitado, preste atenção no que eu estou te falando, olha bem nos meus olhos. Será que você não tem plantado os seus sonhos, suas metas, seus objetivos em ambientes limitados? Será? O que define o que você vai viver não é o poder da semente que Deus te deu, mas o lugar onde você deposita essa semente. Caraca, ei, que lugar você tem depositado a semente? Não se trata do que você tem, do que você carrega, do dom que Deus lhe deu, da sua história, do seu sobrenome, mas do que você faz com aquilo que Deus te dá. Se determina, são as suas ações. Ei, preste atenção nisso. Eu quero que você reflita. E trazendo um resumo bem rápido, porque aqui é 15 minutos, direto ao ponto, eu quero que você reflita sobre isso. Vem comigo por essa reflexão. Eu queria que você anotasse esses 3 pontos que eu resumi aqui. O primeiro: estar preocupado não significa progresso real. Muitas vezes você está no piloto automático, vivendo literalmente numa esteira. Por isso que o tema que eu dei para esse dia foi: saia da esteira. O movimento com um propósito. Chega de ficar na esteira como se você tivesse parado no mesmo lugar. Estar ocupado não significa progresso real. Muitos empresários estão sempre em movimento, mas sem direção clara, trabalhando muito, mas sem um propósito definido. É como correr em uma esteira. Há muito esforço, mas não há avanço. Para ter resultados de verdade, é preciso sair desse ciclo improdutivo e aliar as suas ações ao propósito de Deus e à sua missão. Obrigado, Camila. Estar ocupado não significa progresso real. O segundo tópico que eu queria que você notasse, preste atenção. Deus quer te dar direção para os seus negócios. Porque Deus quer que você prospere. Ei, você nasceu para prosperar. Você nasceu para a abundância. Você nasceu para o amor e para amar. Você nasceu para realizar coisas grandiosas. Assim como a grama não precisa de esforço para crescer, assim como uma árvore, ela não precisa de esforço para gerar frutos. É assim com a sua prosperidade. Só que Deus quer te dar direção para os seus negócios. E você tem feito perguntas para Deus. Você tem se conectado a Deus. Você tem meditado de dia e de noite. Você tem buscado se conectar com o seu Deus. Diante das aflições, você faz perguntas para Deus? Ou você reclama, você murmura, você agradece pelos desafios? Ou você está vivendo um vício emocional de reclamar? Um vício emocional de ser uma pessoa tempestiva, que vive com raiva, que vive explodindo com as pessoas? Até quando? Chega. Chega. Chega de vícios emocionais. Chega de machucar e magoar as pessoas que você mais ama. Até quando você vai ser essa pessoa infantil emocionalmente? Onde você não é capaz, preste atenção, de compreender quais são os seus gatilhos. O que faz você tirar a sua pior versão. E você se blindar disso. Porque é muito fácil colocar a responsabilidade no meu sócio, colocar a responsabilidade nos meus filhos, nos meus colaboradores. Mas eu quero que você entenda que você precisa assumir a responsabilidade pelos seus vícios. São os seus vícios emocionais. Então, Deus quer te dar direção para os seus negócios.
Só que você precisa buscar ajuda, você precisa levantar a mão, você precisa buscar ferramentas. Olha só o que eu fiz aqui, que eu anotei aqui. Preste atenção. Respira fundo, vai. Deus conhece os planos específicos que Ele tem para cada um de nós, inclusive para os nossos negócios. Quando buscamos a clareza na vontade de Deus, conseguimos discernir em quais projetos, quais oportunidades realmente vale a pena investir tempo e energia, evitando desperdício de esforço. Eu vou tentar para ver. Ei, você não tem tempo para tentar. Quem se conecta com Deus não tem essa de tentar. Você já teve a resposta. Você já se conectou em Deus, você tem a direção. Para de querer tentar. Eu vou tentar essa estratégia. Não. Se conecte, faça perguntas para Deus. Esse é um dos desafios que eu já lancei aqui. Eu espero que você tenha feito as suas perguntas para Deus. 3. Então, número 1, estar ocupado não significa progresso real. 2, Deus quer te dar direção para os seus negócios. E 3, o propósito é o combustível para o crescimento. Escreve isso, vai. O propósito é o combustível para o crescimento. Uma jornada sem propósito é repleta de obstáculos que nos cansam e nos desviam do nosso objetivo. Mas quando alinhamos nossos planos ao propósito de Deus, mesmo os desafios se tornam oportunidades para moldar o nosso caráter e nos aproximar do destino que Ele preparou. O propósito é um combustível para o crescimento. Você precisa se conectar a esse propósito. Você precisa se permitir viver de forma leve. Ei, sabe para que você nasceu? Eu vou dizer para que você nasceu. Imagina você numa boia, descendo um rio, com uma taça de champanhe na mão, desfrutando daquela paisagem mais linda. E você toma um champanhe, você desfruta daquele visual. Você nasceu para descer a correnteza, descer o rio, com plenitude, curtindo a paisagem. O que acontece com muitas pessoas é que elas estão no meio dos barrancos, remando na contra a correnteza. Ei, para, chega. Você precisa viver de forma leve. Você nasceu para isso. E eu trouxe aqui 2 perguntas de reflexão. Eu queria que você refletisse sobre essas perguntas. Preste atenção aqui. Você está correndo em uma esteira no seu negócio sem avançar de verdade? Como pode buscar a clareza do propósito de Deus para sair dessa estagnação? Você precisa se questionar isso. Segunda pergunta. Quais áreas da sua vida e dos seus negócios precisam de mais propósito e menos movimentos sem direção? Quais áreas precisam de mais porquês claros? Eu vejo pessoas com muitas ações, mas sem serem direcionadas por um propósito maior. E você precisa disso. Você precisa disso. Frase do dia. Preste atenção. Vem comigo. Correr sem propósito é só desgaste. Alinhe seus passos com Deus. Tenha sua visão positiva de futuro clara. Crie um plano de ação. E veja cada movimento te levar ao sucesso real. Você precisa dizer chega para esse correr sem propósito. Porque isso é só desgaste. Alinhar teus passos com Deus. Fazer perguntas para Deus. Por isso que eu quero que você siga esses 3 passos. Primeiro, pode parecer brincadeira, mas não é. Entrar na água natural com frase de poder. Eu vou insistir que você faça isso. Se permita fazer 7 dias disso. E eu quero que você me diga os resultados. Se você perder para água gelada, você vai ganhar de quem? Com frase de poder. Segundo desafio. Você escrever suas profecias baseado nas suas metas, nos seus objetivos. Eu profetizo, eu creio, eu vejo, Senhor. Eu vejo eu atraindo as pessoas certas para a construção de um time de alta performance. E juntos faturamos mais de 15 milhões na unidade de Febracis São José dos Campos. Eu já venho falando essa profecia para você há quanto tempo? E todos os dias, porque eu atraio as pessoas certas. E eu vejo empresários falando que é difícil contratar,
que é difícil, que não sei o quê. Para com essa crença limitante. Você precisa trazer as suas profecias, suas narrativas. Você precisa escrever suas narrativas. E o terceiro desafio, você fazer perguntas para Deus. Criar suas perguntas para Deus. E eu me pergunto todos os dias, Deus, como atingir 15 milhões de reais de faturamento? Deus, como atingir 500 mil de vidas no Vale do Paraíba e no Litoral Norte, na unidade de Febracis, na unidade dos Campos? Como impactar 500 mil de vidas, Senhor? Senhor, me forja. Como forjar ainda mais meu caráter, Senhor? Me mostra o caminho, me dá mais sabedoria, Senhor. Como acessar mais sabedoria? Você tem que perguntar para Deus. Faça suas perguntas para Deus. Se conecte com Deus. Ei, o quanto você tem feito perguntas para Deus. O quanto você tem narrativas poderosas. E o quanto você de fato sai da zona de conforto. Você precisa fazer diferente, sair da zona de conforto. Você precisa dizer não para mediocridade. Simples assim. Fez sentido? Poderoso? Poderoso, meu amigo Niklaus, Léo, meu querido Silas Regis Silva, que é isso? Lindinalva, muito bom dia, minha amiga, saudade de você. Kézia Aragão, mega empresária, saudade. O pessoal de Goiânia tá em peso aí, hein? Berta, Mato Grosso, Luciene, minha amiga Lu, Edson, meu professor querido, Fernandão, Matheus, Sandra, Márcia, sejam muito bem-vindos. Todos os dias, às 5h57, eu espero por você, minha amiga Lu. Eu quero que você entenda que nada muda enquanto você não mudar. Enquanto você não mudar. Nada muda. Você precisa ter a decisão de reprogramar suas crenças. Com muito amor, tá? Dificilmente você vai... Com muito amor. Dificilmente você vai para um outro nível enquanto você não fizer diferente do que você vem fazendo. Para de jogar o jogo do inocente, o jogo do infantil, o jogo da criança. Você precisa jogar jogo de gente grande. E jogar jogo de gente grande exige decisões difíceis. Jogar jogo de gente grande exige tomar decisões difíceis. Quem é que você vai procurar? Quem é o profissional que vai te ajudar? Quem é o mentor ou o coach que você vai procurar? Qual é o curso que você tem que fazer? Ou talvez você não tenha condições financeiras para isso e tá tudo certo, mas qual o preço que você tem que pagar? Talvez do tempo, sentar a bunda na cadeira e assistir um vídeo do YouTube por dia. Te vira. Mas você não vai para outro nível enquanto você não mergulhar em ferramentas. Enquanto você não aplicar ferramentas. Eu tenho uma frase do Dr. Paulo Vieira que eu carrego comigo. Anota aí para mim, vai em algum lugar. Anota aí. Aprender é igual a mudar. Aprender é igual a mudar. Se você não mudou, você não aprendeu. Você apenas conheceu, você teve entendimento, você teve consciência. Mas você precisa, de fato, mudar. E para você mudar, existe um caminho. Existem ferramentas. Você precisa dar o estímulo certo, na intensidade certa e pelo tempo necessário. E você já sabe disso. Você vem dando estímulos certos, na intensidade certa e pelo tempo necessário. Esse é o nosso jogo, esse é o meu jogo, esse é o seu jogo. Fechado? Então, se você não faz parte do grupo WhatsApp, clica aqui, eu vou liberar um resumo no link da bio e eu vou orar. Vamos orar? Vamos nos conectar? Então vamos lá, feche seus olhos, respira fundo. Eu queria que nesse momento você trouxesse a figura amorosa de Jesus na sua mente. Se você puder, feche seus olhos. Se você não puder, pense em Jesus na sua frente. Essa figura amorosa que quer o seu bem, que te ama, que morreu na cruz por você, por mim. E vamos falar com essa figura amorosa, querido Mestre Jesus, o médico de nossas almas. Como é maravilhoso estarmos aqui diante de Ti, Senhor.
Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Deus Todo-Poderoso, por esse momento, por essa conexão, por estarmos aqui envolvidos do Teu amor, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um. E eu não vou me mover, Senhor. Nós não vamos nos mover sem o Teu sinal, Senhor. Debaixo da Tua coluna de fogo, Senhor, nós colocamos todos os nossos objetivos, nossos anseios, mas é Ti, Senhor. É Você, Senhor Jesus, que nos dá a direção. Obrigado. Obrigado pela nossa intimidade. Obrigado pela amizade que nós temos. Obrigado, Senhor Jesus, por se fazer presente em nossas vidas. Que possamos nos envolver, nos conectar com a Tua lei de amor, Senhor, para que possamos sermos pessoas melhores a cada dia. Obrigado, Senhor. Forge em nosso ser, nosso caráter, Senhor. Nos dê sabedoria, nos dê capacidade, nos dê santidade, Senhor, para que possamos cumprir a nossa missão. Abençoe, Senhor. Abençoe os nossos colaboradores, abençoe as nossas empresas. Acampe Teus anjos em cada canto das nossas empresas, Senhor, para que possamos de fato, Pai, com a Tua proteção, vivemos a nossa missão, o nosso propósito. Obrigado, Senhor, por tudo. Nos abençoe, nos proteja, nos blinde a nossa família, blinde as nossas casas, blinde, Pai, para que possamos estarmos cumprindo a nossa missão, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Fique conosco hoje e sempre. Amém. Que Deus seja sempre louvado. Amém. Uau! Poderoso. Poderoso. Eu espero que você esteja conectado a esse desafio. Porque se você estiver conectado todos os dias às 5h57, eu garanto que você vai ter insights, você vai ter ferramentas. Nós teremos, a partir da semana que vem, encontros pelo Zoom. Então se prepare, vai ser poderoso o que nós vamos viver, o que eu estou preparando. Eu e meu time, nós estamos preparando para criarmos esse grande movimento. Um grande movimento para fazer você ir para um próximo nível. Só que você precisa ter a decisão de fazer diferente, a decisão de agir, a decisão de sair da zona de conforto, a decisão de fato viver a sua melhor versão. E é isso que eu desejo para você. Um dia extraordinário. Afinal de contas, hoje é um dia de ver milagres. E eu espero que você vibre em milagres, pense em milagres, fale sobre milagres, e que você se blinde emocionalmente para que você possa alcançar os seus objetivos mais ousados. Hoje é um dia de viver milagres. E espero que você plante o bem. Vou disponibilizar o resumo no grupo. Se você não faz parte do grupo do WhatsApp, clica no link da bio. Lá é foco no lucro, mas é o grupo. E eu espero que você esteja comigo nesse grande movimento, buscando foco, buscando lucro, mas sobretudo uma conexão absurda com Deus, para que a gente possa viver de forma leve e que você possa de fato cumprir a sua missão. Um beijo no seu coração. Amanhã às 5h57 a gente se vê. Tira a foto aí, vai. Tira um print aí. Tira um print. Publica nos seus stories essa frase do dia. 1, 2, 3. Caraca. É isso. Até amanhã às 5h57 a gente se vê e eu te espero. Valeu. Fui.